A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e esse é o vídeo 2 daquela série que nós estamos fazendo sobre apologética, a defesa da nossa fé. Semana passada nós estudamos sobre fé. Você não precisa ter uma fé irracional. Então nós mostramos a existência de Jesus Cristo. Fora da Bíblia, nós mostramos autores do primeiro século que atestam a veracidade de milagres e existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Autores, inclusive gregos, autores sírios, que não eram cristãos, ok? Que não seguiam a Bíblia Sagrada, que não era da religião judaica, tá bom? O estudo de hoje nós vamos fazer sobre os manuscritos da Bíblia, nós vamos falar da veracidade dos manuscritos da Bíblia. Você pode confiar a sua fé a textos copiados exaustivamente ao longo dos séculos? Fica com a gente que o estudo hoje tá apologético, hein? Vamos aqui no estudo? Antes eu queria fazer um comentário aqui, irmãos, referente ao vídeo da semana passada, repercutiu muito bem, algumas pessoas me procuraram no particular, alguns testemunhos, até alguns comentários aí no vídeo, foi muito bacana. Eu queria falar para os irmãos que eu acredito que nós estamos na década de uma grande decadência moral, com uma ideologia de gênero maldita, uma perseguição religiosa maldita, uma decadência familiar, uma decadência religiosa e espiritual. Tá bom? A gente já chegou a ver pastores dizendo que Jesus Cristo passou pela terra, viveu, mas ele não ressuscitou, ele morreu. Aí eu não consigo entender como é que esse Jesus vai voltar e buscar a gente se ele está morto. Então, assim, uns absurdos, Eu conversei com uma advogada amiga nossa essa semana falando que uma mãe de santo chegou extorquindo uma cliente dela, e a cliente dela acabou cedendo a extorsão de 40 ou 50 mil reais no montante total, porque a filha dela estava grávida e disse que, acho que um espírito ou um Exu mataria a filha dela com a criança no ventre, e foi uma extorsão financeira. E quando ela foi procurar um pastor, o pastor pediu 5 mil reais para fazer a renúncia da maldição. Então, assim, chega a ser absurdo e um pouco irritante esse tipo de coisa, tá? Mas o cerco está fechando, essa é a década de maior apostasia que nós vamos ver. Precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para dizer a real vocação da nossa fé. Tá bom? Como 1 Pedro 3,15, se não me falha a memória diz, precisamos estar prontos para dizer a real vocação da nossa esperança, da nossa fé. Amém? Espero que esse vídeo venha abençoar você. E vamos começar aqui, falando dos manuscritos. Semana passada nós falamos sobre Jesus, a veracidade de Cristo, mostramos outros autores fora da Bíblia que atestam a vida, os milagres e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos falar dos manuscritos da Bíblia. Aqui em cima, é possível confiar nos manuscritos da Bíblia Sagrada? Aqui em cima também, será que é possível confiar a nossa fé em textos copiados exaustivamente ao longo dos séculos? Aí eu te pergunto, é possível? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá, podemos confiar nos textos da Bíblia Sagrada? Bart Ehrman, esse cara é um grande ateu, tá? Então a gente vai citar um grande ateu da nossa época. Um dos críticos do cristianismo diz que de forma textual o cristianismo não tem provas que suas cópias derivam dos textos originais e argumenta isso em seu livro o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Sua tese está baseada no fato do Novo Testamento não possuir autógrafos originais, tá bom? Esse livro desse Bart Ehrman, que é esse crítico, depois eu até dei umas pesquisadas, ele fala, ele quer causar um impacto na compreensão do cristianismo, dizendo que os textos foram modificados ao bel prazer, de alguns judeus, de um grupo de judeus, por exemplo, que queria levantar um salvador do mundo e, portanto, ele elegeu esse Cristo, esse ungido de Deus, ou seja, Jesus na sua época, porque era um rabi, um homem muito sábio. Mas já vamos contestar isso aí agora, tá bom? Autógrafos originais, tá aqui, E os autógrafos? E o que seria autógrafo? Autógrafo não é aquilo que você pede lá pro seu artista, não, tá? Autógrafos são os escritos originais, por exemplo, os originais de Paulo, os Coríntios, os textos originais de Lucas e os demais apóstolos. Então, autógrafo não é o que você pede pro seu artista preferido, uma assinatura num papel de um texto autoral do seu escritor, tá? Isso é verdade. Então vamos lá, vamos falar o que Bart Ehrman falou. Isso aqui é verdade. Não tem mais os autógrafos originais. Nós não temos as cópias, nem as cópias dos seus livros. E algumas dessas cópias possuem pequenas diferenças entre elas. Então, primeira coisa que o ateu falou, não, é mentira, nós não temos autógrafos originais, ok? São livros datados de mais de 2.000 anos atrás, tá? Então, como confiar na Bíblia Sagrada se não temos autógrafos originais? E deixa eu falar uma coisa, quando se escrevia um pergaminho antigamente, tá? O Dr. Rodrigo Silva explica a técnica, ele tem até
até um vídeo dele que mostra isso. Eles enrolavam o pergaminho, na ponta do pergaminho, aqui na ponta, ou na cabeça, ou no bumbum, assim, do pergaminho, colocavam um arame, ou às vezes faziam um furinho e colocavam uma cordinha e penduravam uma tag, tá? Um pergaminho bem mais grosso, que era chamado de sticker. Sticker vinha datado, a data que foi escrito, né, o período que foi escrito, por exemplo, se era num governo romano, vinha o seu período e o nome do autor. Lucas, Paulo de Tarso, que era da cidade de Tarso, e assim ia. E ali eram os stickers. Bom, impossível você com um monte de pergaminhos, ao longo do tempo as bibliotecas eram manuseadas, né? Não é igual hoje que é tudo digital, você perdia aqueles stickers. Então a coisa mais fácil que tinha era se perder os stickers dos textos, ok? Então para você checar a veracidade dos textos, você tinha que ir pelas cópias, é isso que nós vamos falar agora, tá bom? Para responder essas e outras perguntas, precisamos entender que a Bíblia que temos em mãos hoje fora copiada centenas e milhares de vezes. E isso porque não existia na igreja primitiva do primeiro século a forma que temos hoje em dia de copiar os livros, tá? A gráfica de cópias de livros que, como conhecemos, veio por volta de 1439 com Johannes Gutenberg. Então, assim, hoje quando a gente quer, por exemplo, eu estou pensando em fazer um livro do Papo com Deus, colocar todos os estudos dentro e tal. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse arquivo, vou mandar para a gráfica, e a gráfica vai rodar centenas, milhares de livros, ok? E a gente guarda esse livro. Então, se eu quiser rodar de novo, eu entrego esse livro para a gráfica, ela vai lá e faz cópias desses livros. Antigamente, se eu quisesse preservar um livro, o que eu fazia? Eu copiava ele na mão. Então, assim, o Paulo escreveu um livro, e aí vamos dizer que um escriba copiou aquele livro à mão. Depois, outros escribas copiavam aquele livro à mão. Então, assim, era muito difícil não ter variações textuais. Nós vamos falar sobre elas agora. Então, existem variações de traduções, mas as variações textuais não veio do copista. O copista, ele copiava igual. Veio na tradução de idiomas, tá bom? Quando a gente traduziu para outros idiomas, latim, etc. Tá? Então, eu estou falando aqui, ó, antigamente os livros eram copiados em papiros que sofriam deterioração muito rápido, por esse motivo, os escritos eram copiados por muitas vezes. Então, se quisesse preservar, por exemplo, os autógrafos originais de Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios, tinha que copiar ela muitas vezes, tá bom? E suas cópias a exaustão nos trouxeram o que hoje conhecemos como Novo Testamento. Por isso que eu falo, os textos copiados exaustivamente, incansavelmente, tá bom? Essa era a forma de preservação dos autógrafos originais. Então, você já sabe que para a gente ter um livro, preservar um livro para a próxima geração, a gente tinha que copiar ele muitas vezes, ok? Então você pensa assim, ó, se eu quisesse que meu livro chegasse, por exemplo, na Ásia, eu tinha que copiar para a Ásia. Se eu quisesse que meu livro chegasse em Roma, eu tinha que copiar para Roma, para a Síria, e assim ia, tá bom? Você pega lá a carta que João escreve às 7 igrejas da Ásia. João copiou no mínimo aquele livro 7 vezes, né? Que ele teve que escrever um para cada igreja. O livro do Apocalipse, você vê lá, o João escreve para 7 igrejas da Ásia, que Deus manda ele escrever, Jesus manda ele escrever. Então ele escreveu no mínimo aquele livro 7 vezes. No mínimo, tá? Antes de morrer, João, o apóstolo João. Vamos lá. As cópias possuem diferenças entre si e agora? Calma, existe uma ciência chamada de crítica contextual, que é o esforço por criticar as diferenças entre os manuscritos e a tentativa de remontar qual texto original formou essas variações. Então a gente já tem uma ciência aqui que atesta e contesta essas variações textuais, tá? Será que conseguimos lidar com as diferenças textuais e remontar com confiança o texto bíblico da época, ou mesmo se a inspiração dos livros não se perdeu em suas cópias ao longo do século? Aqui está querendo praticamente dizer o seguinte, ó, será que dá para confiar nisso? E se os escribas alteraram isso? Então vamos lá, vamos assinalar alguns pontos para você analisar e chegar a uma conclusão mais assertiva referente a isso, tá? Aqui no item 1, é possível conhecer as variantes textuais? Então a gente sabe que o texto, quando ele for copiado por outra pessoa, ele sofreu variações, ok? Então vamos pontuar algumas coisas, se é possível confiar, quantas variações existem, se a gente tem que se preocupar com essas variantes textuais, etc. Então vamos lá, sim, é possível através do estudo da decrítica contextual, então a gente pode conhecer as variações textuais através da decrítica contextual, é uma ciência, tá bom? Quantas variantes textuais existem? Então vamos lá, agora é importante você prestar atenção. O Novo Testamento possui 140 mil palavras no grego, tá? E nele existem mais de 500 mil variantes textuais. Bom, peraí, se o Novo Testamento tem 140 mil palavras, como é que tem 500 mil variantes textuais? Então vamos lá. Ó, porém, nós temos cópia do Novo Testamento em grego, em hebraico, em copta, em latim e por aí vai. Então, assim, nós tivemos uma dezena no primeiro século já de cópias para outros idiomas. Copta, latim, né? Já é uma grande diferença. Hebraico já tem
tem diferença entre grego e hebraico. Então, por esse motivo, temos mais variações textuais do que palavras no Novo Testamento. 140 mil palavras, mais 500 mil variações textuais. Por isso que esse Bart Ehrman, que esses ateus se apegam nisso. Tem muito erro de tradução, tem uma chuva de erro de tradução. Calma aí que nós vamos falar sobre isso. Devemos nos preocupar com essas variantes? Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu tenho até um funcionário que bate muito em cima disso, espero que ele esteja vendo esse vídeo agora. Gabriel, esse vídeo é para você também. Então assim, cuidado com relação a isso, tá? Eu fui lá para Israel, fui lá na região do Mar Morto, fui estudar, escrito 700 anos antes de Cristo. Cara, é o mesmo livro de Isaías que está na tua mão agora, irmão. É o mesmo livro de Isaías, o contexto é o mesmo. Então assim, abre a cabeça, irmão. O pessoal vai tentar colocar assim, você viu como tem erro na Bíblia? Você viu como a Bíblia foi escrita por homens? Como é que dava para manter inspiração? Jesus Cristo escreveu um negócio 33 depois de Cristo. E o livro foi escrito em 56 depois de Cristo. Depois de 20 e poucos anos, o cara lembrou as palavras que Jesus disse. Lembra que eu falei no estudo passado? Toda vez que tinha um rabi falando, existia um escriba. E o Dr. Rodrigo Silva mostrou na arqueologia provas de escritos do primeiro século, inclusive papias de Hierápolis. Foi um dos que falaram no primeiro século, que Mateus reuniu de forma ordenada no hebraico todas as sentenças do nosso Senhor Jesus Cristo e colocou no grego. Por quê? Porque o escriba fazia em hebraico, ele desenhava por símbolos e depois ele ordenou tudo aquilo para ele poder escrever as cartas dele, a carta do livro de Mateus. Então Mateus pegou aqueles materiais que estavam organizados pelo escriba, entendeu? Então todas as vezes que tinha um rabi falando, tinha um escriba anotando aquilo para que depois pudesse ser feito um livro, tá bom? Então assim, não tem, aquilo lá foi só inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Nós entendemos sim que o Espírito Santo de Deus inspira as pessoas, sim, mas Jesus Cristo e os apóstolos, eles tomaram cuidado para que todos os eventos que Jesus Cristo fez fossem ordenados, anotados, para que depois pudessem ter sido redigidos em livros, amém? Vamos para cá. Então, devemos nos preocupar com essas variantes textuais? 140 mil palavras no Novo Testamento, 500 mil variantes. Meu Deus do céu, lascou aqui, né? Então, vamos lá. As variantes significativas e viáveis que fazem sentido nos textos representam 0,2% de todas as variantes textuais. Então, aquilo que realmente faz sentido, que pode dar alteração no texto, é 0,2% de todas as variantes encontradas no Novo Testamento. Marcos 9, 29 é um bom exemplo, quando a passagem fala que deve-se orar em jejum. Então, devemos sempre orar em jejum ou não? Para resolver essa passagem, existem outros textos, deixa eu puxar aqui em cima, ó, que nos ajudam a compreender uma variante textual sem problemas. Daí, então, sabemos se devemos orar em jejum ou orar sem jejum. Nesse caso, não precisa orar sempre em jejum, porque lá em Marcos 9:29, nessas variações textuais de um idioma para outro, apareceu assim, devemos orar sempre em jejum. Só que você consegue ler em outras passagens e resolver bem aquela passagem com isso. Se em outras passagens está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e outra está dizendo que Ele é Deus, bom, peraí, Ele é Senhor ou Ele é Deus? Aí a gente consegue entender que Jesus Cristo é Deus e Ele é o nosso Senhor. Nós servimos ao Rei, entendeu? Vamos lá. Você pode conhecer as variantes textuais através da sua própria Bíblia. Se for uma boa tradução, ela vai mostrar variantes através de colchetes, aqui ó, colchetes, tá? Ou no próprio rodapé, se você tiver uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, você vai ter. As marcações entre colchetes simbolizam as passagens que estão sendo disputadas, sendo assim, na sua leitura, você pode ter um pouco de cautela e saber que naquele texto específico você precisa ter um pouco mais de fundamentos lendo outras traduções, pois aquele texto está em discussão. Eu já peguei passagem assim, irmão, que tipo assim, tinha entre colchetes, falei, o que isso aqui quer dizer? Então aquele texto está entre disputa, tá bom? Então a gente tem que entender em outras traduções. Aí você vai ver a NVI, a ARA, você vai procurar a Bíblia hebraica, aí você vai saber que porque aquele texto específico ele pode dar conotação que ele dizer outra coisa. Mas, irmão, vamos voltar aqui embaixo. 0,2% de todas as palavras do Novo Testamento, tá bom? Então não é uma coisa para você se preocupar. No próprio rodapé pode haver críticas textuais fazendo menção que alguns manuscritos não traz isso ou alguns trazem adição de conteúdo. Você mesmo faz essa pesquisa na sua própria Bíblia e outra forma acadêmica é comprar livros como variantes textuais do Novo Testamento em grego. Pode procurar que eu já procurei e tem. São materiais de pesquisadores que se dedicam a vida para analisar a diferença entre variantes e isso pode trazer uma adição ao seu conhecimento. Irmão, isso é só adição, tá? Não vou pedir para você ficar encanado em
cima disso não, porque não vale a pena, tá? O Center for Study of New Testament Manuscripts, ou seja, o Centro de Estudo de Manuscritos do Novo Testamento. Só um parênteses, gostou do meu inglês aí? O meu inglês é bacana, depois você coloca nos comentários se gostou. Meu Deus, que horrível meu inglês. Dirigido pelo Daniel Wallace, um erudito no grego antigo, juntamente com a sua equipe, estão digitalizando e disponibilizando todos os escritos do Novo Testamento. Lá você pode ver fotos do manuscrito e analisar um por um. Eu já entrei lá e é muito bacana, tá bom? Não entrei agora, eu entrei quando eu fiz o manuscrito, esse documento em 2017, tá bom, irmãos? Então é possível conhecer as variantes textuais? Sim, tá? Bart Ehrman fala que não, porque foi tudo adulterado. Então é possível conhecer as variantes textuais? Sim. Se algum ateu falou para você, você fala, cara, existe uma ciência que é a decrítica contextual. As variações que realmente fazem diferença no contexto de uma passagem, ele é de 0,2%, ou seja, isso não altera a minha fé. Vamos lá? Eu já estou até antecipando algumas coisas que eu ia falar. Então é possível conhecer as variantes textuais, elas não estão escondidas. Esse discurso que por não conhecermos as variantes textuais o texto pode ter sido digno de fé é uma grande bobagem, tá? Então, vai falar, o seu texto não é digno de fé porque você não conhece as variantes textuais. Mentira! Se todos os escritos do Novo Testamento fossem carbonizados, nós poderíamos remontar o Novo Testamento em grego apenas com as citações dos livros pelos pais da igreja, que existe mais de 1 milhão de citações dos livros do Novo Testamento. Sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, se tivesse pego fogo em todas as Bíblias do Antigo Testamento, dos manuscritos do Novo Testamento, a gente poderia remontar o Novo Testamento todinho, porque tem mais de 1 milhão de citações de passagens que os apóstolos escreveram, Mateus, Marcos, Lucas, Coríntios, Tessalônicas, por exemplo, de Eusébio de Cesareia, né? Por exemplo, de Policarpo de Esmirna, tá? Eu vou deixar um link depois, se vocês quiserem, na descrição, para vocês verem os livros dos pais da igreja. Cara, tem um livro também que é muito legal, que é Justino Mártir e o Diálogo com Trifão, muito bacana. Quem me indicou esse livro foi o pastor Rafael, lá do curso bíblico online. Um abraço para ele, se um dia ele ver esse vídeo aqui. Muito bacana. Ele fala sobre milênio, ele fala de todas as doutrinas primárias da Bíblia, ele fala de citações. Você pega aí, por exemplo, Eusébio de Cesareia, né? Foi discipulado pelo apóstolo João e tantos outros, irmãos, entendeu? Tantos outros. Então a gente consegue remontar todo o Novo Testamento se a Bíblia não existisse hoje, só pelas citações dos pais da igreja, do bispo de Hermina, do bispo de Tiatira, de outras igrejas. Então, assim, é uma benção, tá bom? Cópias dos livros do Novo Testamento em números de grandeza. Agora é muito bacana. O segundo autor com maior número de manuscritos do Novo Testamento é Homero, com Ilíada, com 1758 manuscritos, o que é um número muito alto para um escrito grego. Então o que a gente vai falar? Se a gente sabe que não existiam cópias feitas por gráfica, como que um livro ele tinha fidedignidade, ou como ele era reconhecido como o livro do autor original? Ele precisava ser copiado. Quanto mais foi copiado esse livro, prova que a existência desse livro ela era verídica, tá? Então, assim, Homero foi quem escreveu Ilíada, que se eu não me engano é de poemas ou poesias, tá? Foi 1758 cópias da original, que é um número muito alto para escritos gregos. Vamos aqui para o nosso slide final, tá bom? Agora presta bem atenção, que nós vamos falar do número de cópias, nós vamos falar dos tempos das cópias, e isso fecha com chave de ouro esse estudo, tá bom? Depois vem os escritos de Suetônio, que possui mais de 200 manuscritos, tá vendo? Os livros gregos não tem tantos manuscritos assim não. Depois Heródoto com 75 manuscritos, Lívio possui 27, Tucídides possui 20 manuscritos, Tácito possui somente 3 manuscritos. Esse é o padrão quando se olha para os manuscritos e ler literaturas gregas. Você vai ouvir falar muito disso se você fizer faculdade ou se você fizer filosofia nos nossos tempos, ok? Vamos falar muito dos filósofos gregos e tal. Mas quando olhamos para os manuscritos do Novo Testamento, não existe nada comparado nem de perto. Seu número é infindável comparado com o número de manuscritos que é comum de encontrar no trabalho de remontar os originais gregos do Antigo, tá bom? Então, assim, o número dos manuscritos da Bíblia, eles explodem em números, são bilhões, milhões. Aliás, a Bíblia Sagrada é o livro mais confiável de todos os séculos, copiado muitas vezes, de bilhões de vezes, traduzido em todos os idiomas, né? A Bíblia Sagrada hoje existe praticamente em todos os idiomas que você imaginar na Terra, até idioma indígena a Bíblia Sagrada já foi traduzida.
Bart Ehrman, lembra que nós falamos daquele grande ateu? Ele chega a dizer que não temos as cópias das cópias, ou seja, ele diz que as nossas cópias estão longe demais das originais, alegando assim que o tempo dessas cópias estão longe das originais e por isso não merecem ser consideradas fiéis. Ou seja, ele contesta que a gente não tem as cópias das cópias. Então vamos lá para os tempos das cópias. Então vamos olhar em relação ao tempo das cópias. O manuscrito grego mais próximo da primeira cópia é o de Plutarco, que foi copiado 800 anos depois do original. Deixa eu fazer um parênteses para explicar isso daqui. Então, como é que eu provava que o Max escreveu um livro? Suponhamos que eu sou o apóstolo Paulo, eu escrevi um livro. Como é que eu provava? O tempo que levou para eu fazer uma cópia do meu livro original. Se demorou mais de 800 anos, pode ser que alguém leu o meu livro, alterou o meu livro, adulterou o meu livro e adicionou e fez adicionais ao meu livro. Tá? Porque está muito longe do meu autógrafo original, está muito longe da minha década, da minha geração, beleza? Então, assim, o tempo das cópias ela é muito importante para atestar o autógrafo original, a veracidade do livro. Foi o Max mesmo que escreveu esse livro? Porque você vai ouvir muito isso daí, tá? A Bíblia foi adulterada, os judeus adulteraram, a Bíblia não tem inspiração, já falei sobre inspiração, que o escriba ficava lá escrevendo tudo, desenhando o que Jesus falava. Então, nós temos comprovações, né, de coisas ditos de Jesus naquela passagem, naquela época, porque ele foi anotado por escribas naquela época, toda vez que um rabi falava. E depois você viu que o livro de Mateus foi reunido, né, todo o material, toda a sentença no hebraico e depois traduzido para o grego. Então o livro de Mateus foi desse jeito. Ele pegou todos os materiais que ele tinha, com os stickers, datando a época, tudo que Jesus falou, onde Jesus estava, e aí ele foi lá e passou a limpo, tá bom? Então nós já temos a comprovação de Mateus. Vamos falar do tempo das cópias. O manuscrito grego mais próximo é o de Plutarco, 800 anos depois do original. Depois veio Flávio Josefo, o mais importante historiador que escreveu sobre a história dos judeus, chega até nós com os manuscritos que foi copiado 800 anos depois do original. Aqui em cima, o texto de Heródoto chega até nós com 1500 anos depois do original. O que percebemos é que tem um padrão nos manuscritos gregos antigos que eles foram copiados entre 800 e 1500 anos depois dos autógrafos original. Ou seja, depois que eu escrevi 800 a 1500 anos depois, alguém foi lá e fez uma cópia do meu livro, tá? E o tempo dos manuscritos do Novo Testamento? Os manuscritos do Novo Testamento, nós estamos falando da Bíblia agora, no segundo século já possuía 12 manuscritos, olha só. Paulo escreveu, vamos dizer que no segundo século, depois que Paulo morreu, já tinha 12 manuscritos. Você vê aqui que a primeira cópia, que foi do livro, aqui embaixo, ó, do grego mais antigo, é de Plutarco, de 800 anos depois. Agora, olha para o Novo Testamento. Já no segundo ano, no segundo século, já tinha 12 manuscritos. Tá? No terceiro século, já possuía 61 manuscritos. No quarto século, 121 manuscritos. Tá? Então, se não podemos confiar nos textos antigos do Novo Testamento, não podemos confiar em mais nenhum documento antigo, pois o Novo Testamento é o que possui mais cópia de todos os livros da história e o que tem mais manuscritos no menor tempo dos seus autógrafos originais, aqui em cima. Ou seja, o Novo Testamento possui as cópias mais bem preservadas e mais bem confiáveis de qualquer outro livro da história. O Novo Testamento é o que possui mais número de cópias. O Novo Testamento é o que possui menor tempo do autógrafo original. E aí os caras querem falar para você de filósofos gregos, de Sócrates, de Platão, de Plutarco, de Livio, de Heródoto. Irmão, não tem o menor sentido. Se a gente não pode confiar no Novo Testamento, você não pode confiar em nenhum mais autor grego. Se você ouvir falar aí de algum filósofo grego, falar, vamos parar com isso aí, porque a cópia desse livro aí foi feita 1500 anos depois do autógrafo original. Isso aí pode ter sido adulterado pra caramba. A Bíblia já tinha os seus autógrafos originais quando os apóstolos escreveram, ok? Quando eles morreram no segundo século já tinha 12, no terceiro 61, lá no quarto 121, né? E esse número só cresceu. Então a gente tem o Novo Testamento tem o maior número de cópias, ok? E tem o menor tempo dos autógrafos originais, ou seja, o Novo Testamento ele é o que possui as cópias mais bem preservadas e mais confiáveis de qualquer livro da história. Ok? Por isso, né, que historiadores e arqueólogos de verdade, mesmo que ateus, eles atestam a Bíblia Sagrada é verídica. Jesus Cristo sim existiu. Amém? Existem variantes do Novo Testamento que devem ser conhecidas pelo teólogo, mas para a vida prática do cristão nos ambientes comuns de fé, para você viver o cristianismo, não tem a menor importância e isso não vai mudar a sua fé e crença. Ou seja, tem variantes textuais, mas assim, no ambiente de igreja, de comunhão, isso, irmão, não tem a menor diferença as variações textuais. Amém? Nenhuma doutrina cristã é abalada pelas variantes textuais. Então, nenhuma variante do Novo Testamento é suficiente para abalar uma doutrina.
Se um versículo você tem uma polêmica sobre jejum, outra passagem, você resolve bem aquilo com muita facilidade. Se em uma variante Jesus é tratado como Deus, em outra não, você tem outros textos bíblicos que resolvem bem o problema com tranquilidade. Resumindo, irmão, essa enxurrada de informação, você pode confiar na sua Bíblia, na sua biblinha velha de guerra que você tem aí na sua casa, porque essa Bíblia é, de todos os livros da história, o livro mais confiável, mais preservado, mais copiado de todos os séculos, ok? Dos autógrafos dos originais que nós acabamos de ver, é o livro da história, tá? Olha como Deus se preparou, se preocupou em preservar todos os escritos, né? Por isso que a gente fala, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se alguém te perguntar assim, eu não consigo confiar, aqui em cima, eu não consigo confiar minha fé em textos que foram copiados exaustivamente ao longo do século, eu falo, então, a sua fé não, né? Mas a sua fé em Sócrates você pode, em Platão, em tantos outros filósofos aí. Irmãos, eu queria mostrar através desse estudo, mostrar a existência do nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres, a fé, a cura que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é só atestada pela nossa fé, por isso que eu falo fé irracional. Você já viu Jesus Cristo? Eu não vi Jesus. Então como é que você confia nele? Porque meu pai me ensinou, porque a igreja falou, porque eu senti um arrepio. Irmão, vamos ter uma fé racional, não é porque eu me arrepio ou não que Jesus está comigo, que a presença de Deus está comigo. Não é porque eu sinto ou não, é porque eu sei, porque eu tenho provas da existência de Deus. A Bíblia fala que Deus não terá... lá em Salmos fala que Deus não terá ninguém por inocente, porque a natureza testemunha a seu favor. Nós somos testemunhas. Aliás, eu vou fazer esse estudo sobre testemunha, ok? Nós temos a natureza como testemunha de um Deus que existe. Nós temos dentro de nós a deidade de Deus que nos chama para a santidade toda vez que a gente faz algo errado. Isso pesa na nossa vida. Nós sabemos que Deus existe. Eu mostrei para vocês de Francis Collins, que mapeou o gênio humano em 2001. Ele falou, ele era ateu e depois ele se converteu. Acho que 1 ou 2 anos depois ele se converteu e escreveu um livro sobre a inteligência que existe dentro de uma célula DNA. Ele fala que o Criador colocou a marca dele dentro de nós, tem inteligência dentro das nossas células. Você não pode mudar uma sequência das nossas células sem que morra todo o organismo. Então assim, isso não veio de um projeto evolucionista, tá? Então o que tentam enfiar na nossa cabeça sobre teoria da evolução, é totalmente descabido isso para os dias de hoje, amém? Eu espero que esses 2 vídeos tenham abençoado a sua vida, eu espero que esse vídeo possa encontrar você num momento que possa aumentar a sua fé, né? Se você tem tido algumas crises de fé, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conversei com um irmão essa semana, ele me procurou no particular, não vou falar o nome dele. Ele estava com uma crise de fé. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, e eu vou confessar para você aí também. Eu tenho minhas crises de fé, irmão. Se eu falar pra você que eu nunca parei e pensei, será que Deus existe? Será que eu tô apostando todas as minhas fichas num jogo e de repente essa roleta vai rolar e eu botei minhas fichas no vermelho e ela vai cair no preto e eu vou perder tudo? Eu pensei já isso, irmãos. Já pensei isso, tá? Iago Martins, do Teologia Descomplicada, eu fiz essa teologia com ele, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, todo bom cristão já teve sua crise de fé. Se você está aí do outro lado, vai falar que você não teve, amém, Deus abençoe você, e que você nunca tenha mesmo, mas é impossível que um cristão de verdade não tenha. Deixa eu falar uma coisa para você, João Batista, ele era primo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio pela região do deserto, ele sabia, ele tinha um voto de nazirado, ele era nazireu, falei certo. Ele era nazireu, ele não conheceu mulheres, ele era um homem 100% dedicado à obra de Deus, né? Ele comia gafanhotos e mel silvestres, eu acho que alguma coisa assim, se não me falha a memória. E você pensa, João Batista pregou a vida inteira sobre Jesus, a voz que clamava no deserto. Ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto, que os profetas tinham profetizado. E aí quando chega Jesus que ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar suas alpargas. A gente conhece toda essa história. Mas quando ele foi para a prisão em Roma, e quando estava próximo dele ser decapitado, o que ele fala? Ele manda um servo até Jesus Cristo perguntando, você mesmo era o Cristo que haveria de vir? Cara, o Cristo era primo dele, ele batizou Jesus, ele viu os milagres, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele manda perguntar se ele era mesmo o Cristo que haveria de vir. Olha a resposta de Jesus. Os mortos ressuscitam, né? O coxo anda, o cego vê, né? E o que tem fome come. Então assim, irmãos,
E aí, enfim, João Batista morreu decapitado com a sua fé já gerada novamente, né? Regenerada. Então, irmãos, eu não vi Jesus Cristo, tá? Eu não vi os milagres de Cristo, eu não vi Lázaro ressuscitando, eu não vi água se transformando em vinho, eu não vi leproso sendo curado, eu não vi coxo andando, mas as escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunha daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos testemunhas do Senhor. Nós temos que testemunhar a favor do Senhor. As escrituras atestam e testemunham a favor do Senhor. A natureza atesta e testemunha a favor de Deus, ok? Então, assim, espero que esse vídeo abençoe a sua vida também, assim como esse irmão me procura a semana, teve essa crise de fé. Crise de fé, elas vêm de verdade para nos confrontar, mas nós precisamos pautar a nossa fé, nós precisamos saber a real esperança da nossa fé, amém? Falei no começo do vídeo, nós estamos na década da grande apostasia, tá bom? Muita perseguição vai vir sobre a igreja, muitas dúvidas vão vir para cima de você. Então, irmãos, vamos pautar a nossa fé apologética e vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente sempre faz no final, todos os nossos estudos. Então vamos fazer aquela palavrinha, ó. Nós vamos fazer diferente hoje, ó. Nós vamos escrever essa palavra aqui, ó. Esta palavra aqui em cima, ó. Manuscritos. Você vai colocar lá nos comentários lá embaixo assim: manuscritos são verídicos, manuscritos são de verdade, eu confio nos manuscritos. Coloca lá uma frase legal, faz a sua frase, vou deixar você usar a sua criatividade hoje. Eu confio nos manuscritos da Bíblia Sagrada, sim, amém? O que significa manuscritos? Ela vem do latim, que é mãos, então manus significa mãos e scriptus é escrever, então escritos à mão, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu desejo para você um excelente final de semana, uma ótima semana, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, que a sua fé não seja abalada por essas grandes heresias que vão se levantar nessa década, que Deus abençoe você, guarde a sua fé e guarde o seu coração em nome de Jesus, amém? Até o próximo Papo com Deus.